A paz de Cristo, irmãos e irmãs. Hoje nós vamos falar sobre 10 motivos do porquê o arrebatamento ele não será secreto. Então, eu quero começar mostrando hoje para vocês 2 motivos que fazem parte do contexto histórico e os demais, os outros 10, eu quero mostrar pautado nas escrituras como a teoria de um arrebatamento secreta, ela não é bíblica, ela não está alinhada com a palavra de Deus. Então, hoje eu quero fazer uso do tablet como uma ferramenta de estudo para a gente poder listar aqui, ó. Então, acompanha comigo. Eu listei aqui pelo menos 10 motivos do porquê o arrebatamento não será secreto. Então, quando a gente olha, o primeiro motivo é o seguinte: que não existe nenhuma passagem clara em que o arrebatamento está dividido em 2 fases. Você pode procurar nas Escrituras e você não vai conseguir encontrar nenhuma passagem bíblica aonde você enxergue um arrebatamento que ele esteja dividido em 2 adventos. Geralmente é usado a lógica, é recorrido a conceitos extra-bíblicos, a suposições, a tipologias, a lógicas, né? Para você justificar a falta de texto bíblico. E aqui entra uma questão. Se o arrebatamento ele fosse dividido em 2 etapas, em 2 fases, em 2 momentos distintos, a primeira pergunta que a gente precisa se fazer é, em primeiro lugar, por que Jesus, quando ele teve toda a oportunidade de falar sobre a sua vinda, sobre o arrebatamento, ele não falou que a igreja, os santos, deveriam buscar a ele para que não passassem pela grande tribulação? Pelo contrário, num contexto escatológico, no discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, em Mateus 24, Jesus vai falar que a vinda dele e a ordem para recolher os eleitos ao som de trombetas é depois da grande tribulação. Então, a primeira coisa que nós vamos perceber é que não existe textos bíblicos que digam que a igreja será arrebatada 7 anos antes, 3 anos e meio antes, né? Pelo contrário, nós vamos começar a ver agora alguns argumentos que eles biblicamente vão mostrar que o ensino sobre o arrebatamento sempre foi que ele aconteceria no final da grande tribulação. Apenas uma vinda e sem divisão de fases. Esse é o maior problema dentro da linha pré-tribulacionista, a falta de textos que falem com clareza. Jesus não falou, o apóstolo Paulo, que vai pregar aos gentios. Muitas pessoas dizem que Jesus não falou de um arrebatamento secreto porque ele estava escrevendo o evangelho de Mateus para os judeus, né? O público era um público judeu. Eu acredito que só aqui a gente tem 2 argumentos que eles são falhos. Primeiro, porque se a gente disser que o sermão de Jesus no Monte das Oliveiras, o discurso escatológico é só para judeu, nós vamos ter que dizer que o sermão do monte que está no início do evangelho era só para judeu. Nós vamos ter que dizer que o conteúdo do evangelho de Mateus é só para judeu e toda a pregação que é feita nos púlpitos da igreja está errado, porque o conteúdo era só para judeu. Então você vê que não faz sentido a gente dizer que Mateus 24 era só para judeu? Então você vê que o arrebatamento, ele, segundo Jesus, vai ser depois da grande tribulação, ao som de trombetas, quando ele vai dar ordem aos anjos para recolher os seus escolhidos dos 4 ventos. Porém, você percebe que o primeiro ponto é que não existe passagem bíblica que fale de um arrebatamento secreto. Jesus, escrevendo aos judeus, né, ele não falou de arrebatamento secreto. Paulo, escrevendo aos gentios, não falou de arrebatamento secreto. João, escrevendo a revelação do livro do Apocalipse, também não fala de arrebatamento secreto. Né? Então, nós vamos perceber alguns pontos. Primeiro, que o arrebatamento secreto ele é uma doutrina que, inicialmente, ele vai ser baseado em sonhos, em visões, e em cima desses sonhos,
nós vamos ver que alguém vai começar a estruturar um ensino e pegar textos isolados, tirando do seu contexto, e esses textos isolados, fora de contexto, eles, baseado numa lógica humana, formou a teoria de um arrebatamento secreto. Então veja bem, irmãos, citei aqui o primeiro ponto. Se por um acaso você disser, não, mas Tiago, eu conheço um texto bíblico que ele está falando do arrebatamento dividido em dois momentos, ou de que a igreja está sendo arrebatada. Eu vou pedir para você, com toda sinceridade, pode botar aqui nos comentários, a gente vai analisar junto, mas lembre, nós estamos falando de textos que sejam claros, né? E não textos em que a pessoa interpreta dizendo isso aqui fala de um arrebatamento secreto, mas que o texto fale por si só, tá? O segundo argumento que eu quero apresentar para vocês, ele está relacionado ao ensino da igreja primitiva, a igreja dos primeiros séculos. E o segundo argumento é o seguinte, deixa eu dar o destaque aqui para vocês. Nunca foi ensinado pela igreja primitiva que eles escapariam da grande tribulação. Tá? Nós podemos olhar os mais diversos textos, tanto no ensino de Jesus como no ensino dos apóstolos. Nunca foi ensinado que eles escapariam da grande tribulação. Pelo contrário, o ensino de Jesus e dos discípulos é que a igreja passaria por tribulação. Que assim como Cristo, que é o cabeça, passou por tribulações, até o momento em que ele chega na última hora, né, que é chamada de a grande tribulação, em que Jesus passou a última hora, aonde ele vai ao extremo de ser morto por causa da palavra e da fidelidade àquilo que Deus havia lhe dado, você vai ver que a igreja também vai viver o seu ministério, assim como Cristo, sobre a terra, e na última hora a igreja também vai passar por uma tribulação, onde muitos serão perseguidos, presos e mortos, ao ponto de entregar a sua própria vida. Assim como Cristo, o cabeça, morreu, você vai ver que a igreja, o corpo de Cristo, também passará por tribulação e na última hora muitos serão presos, perseguidos e mortos. Então olha só como é que era o ensino de Jesus. Vou separar aqui um texto, Mateus. Quando a gente lê Mateus, o ensino de Jesus foi o seguinte, ó. Mateus, ele diz exatamente o seguinte: bem-aventurado aqueles que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, né, nos céus, porque assim perseguiram também os profetas que foram antes de vocês. Perceberam qual que é o ensino de Jesus? Ele está dizendo assim, ó: bem-aventurados que sofrem perseguições. Bem-aventurado quando vos perseguirem. Jesus diz, porque grande é o vosso galardão. Tá? Só aqui você vai ver, a igreja tem promessa de passar por perseguição, mas no final da perseguição receberá galardão. E ele vai dizer, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Perceberam que a visão de dizer, olha, a igreja não vai passar por tribulação, ela parece ir num caminho oposto ao que Jesus ensinava, de que a igreja passaria por tribulações? Eu vou citar aqui mais alguns textos, só para vocês darem uma olhada. Quando a gente lê João ele escreve exatamente o seguinte. Olha só o texto de João. Lembrai-vos das palavras que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, né, também vos perseguirão a vós. Olha só, Jesus está dizendo, eu sou o cabeça. Se eu fui perseguido, quem dirá o corpo? O corpo também será perseguido. Então, muitas pessoas usam um argumento dizendo, não, mas Tiago, tu tem que entender
que a igreja é a noiva de Cristo. Como é que Jesus vai deixar que a sua noiva ela seja perseguida, ela seja açoitada antes do casamento? Mas aqui nós precisamos perceber algo. Você já parou para pensar que a noiva de Cristo ela é formada por toda a igreja, desde os primeiros cristãos até os últimos? Então, é um argumento que ele passa a ser meio que inválido quando a gente para pensar, porque a igreja sempre passou por perseguição. Inclusive, nesse exato momento, existem cristãos sendo mortos em vários lugares do mundo, em muitos países. Então você começa a perceber, a Bíblia ela mostra que a igreja passaria por tribulações. Toda a igreja seria perseguida. Se Cristo, que é o cabeça, ele foi perseguido e foi morto, por que que a igreja do tempo do fim seria poupada? Vamos pensar agora um pouquinho. O que que a igreja do fim tem de melhor do que todas as outras que vieram antes? Será que a gente é mais fervoroso, que nós somos mais espirituais, alcançamos a plenitude da perfeição no Senhor? Eu acredito, irmãos, que realmente não faz sentido esse conceito, essa teoria de um arrebatamento secreto. Biblicamente, nós vamos ver que o ensino das Escrituras ele vai para o lado oposto. Ele vai mostrar que a gente passaria por tribulações. Inclusive, olha só esse texto que eu vou dar destaque agora para vocês. Quando a gente continua lendo, nós vamos ter outro texto lá em João também. João vai declarar exatamente o seguinte, ó. Tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz, porque no mundo vocês terão aflições. Perceberam? Em todo o tempo está sendo dito, olha, eu vou falar uma coisa para consolar vocês, para que vocês tenham paz dentro de vocês, porque no mundo vocês terão aflições. Então, o ensino de Cristo, ele é muito claro, ele sempre estava mostrando para nós que a igreja no mundo, ela passaria por aflições, ela passaria por tribulações. Mas algumas pessoas talvez vão usar alguns argumentos, como por exemplo, Apocalipse 3:10, né? Apocalipse 3:10 é um texto onde Jesus está dizendo para a sua igreja, porque guardastes a palavra da minha perseverança, né? E não negastes o meu nome, eu te guardarei da hora da tentação ou da hora da provação que há de vir sobre toda a terra. Né? A pergunta que eu faço para quem não está ambientado ou familiarizado com as profecias bíblicas, qual é a hora da tentação que há de vir sobre toda a terra? A marca da besta. Esta é a maior tentação que há de vir sobre o mundo. Assim como Cristo, o cabeça, foi tentado, lembra da tentação no deserto? Você vê que Jesus foi tentado com pão, comer. Jesus foi tentado com adoração, adorar a Satanás, né? Se prostrado me adorares. E Jesus foi tentado a tentar Deus, né? E você vai ver que essas três coisas vão acontecer no tempo do fim também. As pessoas serão tentadas a colocar a marca da besta para comprar e vender e continuar tendo o pão de cada dia. As pessoas vão ser tentadas a adorar a imagem da besta para não serem mortos. E as pessoas elas vão tentar a Deus no deserto, porque nós vamos ver que isso é uma mensagem para outro dia, mas nós vamos ver que está acontecendo no tempo do fim o último êxodo. As mesmas coisas que aconteceram lá no êxodo, onde muitos prevaricaram e tentaram a Deus no deserto, você vai ver que nos últimos dias também vai acontecer. Então, tudo o que aconteceu com Jesus vai voltar a acontecer no tempo do fim. E a questão é, muitas pessoas usam Apocalipse 3:10 para dizer, olha, tá vendo? A Bíblia está dizendo que a igreja que guarda a palavra do Senhor e o testemunho de Jesus, eles serão livres da hora da tentação. E essa palavrinha dá, esse da tentação, está dizendo que Deus vai tirar para fora, né? Mas você sabia que isso é interpretativo? Porque esse mesmo termo dá, que pode ser interpretado como sendo tirado para fora, ele pode ser interpretado como sendo guardado dentro da tribulação. E eu vou mostrar isso para vocês até com base, primeiro,
em traduções bíblicas, porque a gente tem diversas traduções e a tradução ela pode ser interpretativa. Então eu vou ler para vocês uma versão da Peshitta, que é uma versão que foi traduzida do aramaico. E a versão da Peshitta, ela vai dizer exatamente o seguinte, olha só. Apocalipse 3:10. Pois tens guardado a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei durante o tempo da prova que está preparado para vir sobre todo o mundo, para provar os que moram sobre a terra. Percebeu que a Peshitta, que é traduzida do aramaico, que era a língua popular do povo na época de Jesus, ela traduz dizendo que o povo seria guardado durante a hora da provação? E que no grego é traduzido como da hora da tentação? Eu te guardarei da hora. Te guardarei da hora pode ter o significado de ser tirado para fora, mas pode ter o significado de ser guardado dentro. Inclusive, a própria Peshitta ela tem um comentário sobre esse texto. Eu vou ler para vocês, tá? O comentário da Peshitta ele diz assim, ó, é um comentário de rodapé. Ele vai dizer assim, ó, no aramaico, min, que é essa palavra durante, né, pode ser traduzido como em ou como durante, né? Aí o texto vai dizer assim, ó, referindo-se neste caso à grande aflição ou tribulação, como a hora da prova. Algumas versões traduzem eu te guardarei da hora da prova, indicando assim que não se haverá de passar por este tempo de angústia única para a humanidade. Mas outras traduzem eu te protegerei, né, à hora da provação, ou na hora da provação, ou durante a hora da provação, dando a entender que passarão por esta prova, mas imunes sobre a proteção especial do Senhor. Então, quando você olha para traduções, você vai ver que muitas vezes quem crê nesse entendimento pré-tribulacionista vai abordar aquilo que lhe é favorável, dizendo, não, da hora significa ser tirado para fora. Mas quando você para analisar diversas traduções, você vai ver que o contexto, ser guardado da hora da provação, também pode ser interpretado como ser guardado durante ou ser guardado na tribulação. Inclusive, essa expressão ser guardado durante ou na tribulação é o que mais harmoniza com toda a Bíblia. Por exemplo, eu já falei para vocês, né? O primeiro argumento é que não existe texto bíblico que fale de um arrebatamento secreto ou de um arrebatamento dividido em duas etapas, em duas fases. No segundo argumento, mostrei para vocês que a Bíblia mostra que o ensino de Jesus e dos demais era sempre este. Eu passei por tribulação, vocês também passarão. Então não existe um ensino de que parte da igreja no tempo do fim seria poupada ou preservada da tribulação. E para quem usa esse texto, nós precisamos entender algumas coisas. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Para quem usa, por exemplo, Apocalipse 3:10, deixa eu até destacar aqui para vocês. Para quem usa esse texto de Apocalipse 3:10, nós precisamos entender algumas coisas. Eu vou destacar aqui para vocês. Eu vou mostrar para vocês como esse ser guardado da hora da provação ou durante a hora da provação, ele está revelado no Velho Testamento e em passagens da Bíblia como sendo Deus preservando a sua igreja aqui na Terra. Por exemplo, você sabia que o Apocalipse, ele é chamado de o último êxodo, porque você vai ver tudo o que aconteceu lá no primeiro êxodo sendo repetido no último. Por exemplo, você vê que lá no primeiro êxodo tinha as duas testemunhas, você tinha Moisés e Arão fazendo pragas. No livro do Apocalipse você vai ter duas testemunhas, sendo que uma delas está tipificada em Moisés e vai fazer quantas pragas quiser. Lá nos dias do primeiro êxodo em Moisés, você vê que eles fazem pragas, como transformam água em sangue,
você vai ver saraivadas de pedra caindo sobre a terra, o sol escurecendo, havendo densas trevas. Mas sempre que havia pragas, você vê que Deus não tirou o povo do Egito para realizar as pragas. Pelo contrário, o povo foi guardado durante as pragas. O que o povo sofria era a ira do faraó, mas não a ira de Deus que estava expressa naquelas pragas. E aqui a gente precisa diferenciar. Por exemplo, a Bíblia diz que enquanto tudo estava em trevas, lá em Gósen, onde estava o povo de Deus, havia luz. Enquanto tudo caía saraivada de pedras, na 7ª praga, lá em Gósen, não tinha saraiva de pedras. A plantação, o gado, o povo foi preservado por Deus, sem Deus ter tirado o povo do Egito. Quando é que Deus vai tirar o povo do Egito? Quando Deus termina todos os seus juízos, agora Deus vai tirar o povo do Egito. Quando a gente olha para o Apocalipse, ele é como se fosse um último êxodo, onde Deus vai repetir tudo o que aconteceu no primeiro êxodo. Deus vai fazer todos os seus sinais. A igreja, ela vai estar sofrendo sim a perseguição e a ira do anticristo, mas não de Deus. A igreja vai ser preservada em todos os sinais, tá? Em todas as coisas que acontecer, a igreja não sofrerá os danos dos juízos de Deus. Então, o mesmo que aconteceu no Egito vai ser no tempo do fim. No Egito, as pessoas foram guardadas durante a tribulação, durante a opressão do faraó, durante os juízos de Deus. Aí, o povo de Deus foi guardado por Deus, assim como no tempo do fim, o povo vai ser guardado também. Mas olha só que interessante. É muito interessante quando a gente analisa isso, porque você vai perceber, tá, mas Tiago, então aonde que está dito no Apocalipse que a igreja vai estar sendo guardada durante a provação que há de vir sobre a terra? Lá em Apocalipse 12. Apocalipse 12, você vai ver que a mulher está sendo levada para um deserto onde Deus havia preparado um lugar, onde Deus estava preparando esse lugar para sustentá-la durante 1260 dias. Então você percebe que em Apocalipse 12 você vê que Deus ele tem já um lugar preparado para levar o seu povo, que está sendo tipificado nessa mulher, aonde o próprio Deus irá sustentar durante a hora da provação. Então, quando você para analisar, você vai perceber que não faz sentido a interpretação de que a igreja vai ser poupada, até porque, como eu disse para vocês, isso vai em direção oposta a todo o ensinamento de Jesus, que se perseguiram ele, perseguirão a sua igreja, de que o servo não é maior que o seu senhor. Se o senhor foi perseguido, o corpo também será, né? Se o cabeça foi perseguido, o corpo também padecerá perseguições, que no mundo teremos aflições. O que muitas pessoas vão dizer mas Jesus disse que nós deveríamos orar para escapar de tudo que está para sobrevir sobre a terra. O que é isso? Uma visão escapista. Você deve orar para escapar. Aonde que a Bíblia fala de escapar da grande tribulação? Né? Essa passagem está lá em Mateus 21, no final do discurso escatológico de Jesus. Né? Muitos usam esse argumento. Né? O terceiro argumento que eu quero dar destaque é o seguinte. Jesus, ele disse que a sua vinda ela seria imediatamente após, e não antes, após a tribulação daqueles dias. Haveriam sinais no céu, as nações elas veriam, ou seja, elas verão ele vindo sobre as nuvens. Jesus vai dar ordem aos seus anjos para arrebatar, né, para recolher os eleitos. Então preste atenção, Jesus nunca falou de um arrebatamento secreto. Antes, ele mesmo diz que a vinda dele seria imediatamente após a tribulação daqueles dias, depois que houvessem sinais no sol, na lua e nas estrelas, e seria visível. Todas as nações verão. Ao som de trombetas, olha só, ao som de trombetas, ele dará ordem aos anjos para arrebatar, para recolher os eleitos dos 4 cantos da terra.
Então vamos ler esse texto, ó. Só para a gente dar um destaque aqui. Quando a gente lê Mateus 24, o texto vai dizer o seguinte para nós: imediatamente após a tribulação daqueles dias, percebeu? Depois da tribulação daqueles dias, depois que o sol escurecer, que a lua não der a sua luz, que as estrelas caírem do céu, que os poderes do céu forem abalados. Quando que acontece isso, irmãos? Isso aqui está acontecendo lá no 6º selo do Apocalipse. O céu está se recolhendo como pergaminho, o sol escurece como tecido de crina negra, a lua se torna vermelha como sangue, as estrelas caem do céu como uma figueira sacudida quando os figos verdes caem. Você vê que tudo que Jesus está narrando aqui após a tribulação daqueles dias é o que está no 6º selo, quando as pessoas agora vão ver Jesus vindo. E olha só o que o texto diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. As nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Lá no 6º selo, a Bíblia vai dizer exatamente o seguinte, que as nações da terra se esconderão nas cavernas e dirão: caia sobre nós, escondei-nos daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. O que eles estão vendo? A vinda de Jesus. O 6º selo é o mesmo que Jesus está contando aqui. E Jesus está vindo sobre as nuvens. Agora olha só, versículo 30, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as nações da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. Paulo fala em 1 Tessalonicenses, né, que Jesus ele virá nas nuvens dos céus. Os mortos ressuscitam e os vivos são arrebatados ao som da trombeta de Deus, né, ao ressoar da trombeta de Deus. Você percebe que todos os elementos estão aqui. Olha só, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, as nações da terra se lamentando, os sinais no sol, na lua, nas estrelas, acontecendo após a tribulação daqueles dias. E olha só o restante. Então, ele virá nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Essa expressão fala da glória do Pai, Jesus vindo na glória do seu Pai. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. O texto diz com grande som de trombeta, e eles reunirão os seus eleitos. O que é esse reunir, irmãos? Esse reunir está falando de arrebatar. Os eleitos aqui é todos aqueles que são povo de Deus. É a igreja que é formada tanto por gentil como por judeu que creu em Cristo. Então, ele vai reunir os eleitos dos 4 cantos. Essa expressão 4 cantos aponta para toda a terra, tá? De uma outra extremidade dos céus. Então, você percebeu que Jesus mesmo, no seu próprio ensino, ele vai falar que a vinda dele, ela será imediatamente após a tribulação daqueles dias? Alguns vão dizer, não, mas Jesus estava falando só com o povo judeu, né? Então a gente teria que considerar que todo o evangelho de Mateus não deveria ser pregado mais dentro das igrejas, porque é tudo para judeu, né? O Sermão do Monte, as bem-aventuranças, né? Não pode ser pregado na igreja, porque é para judeu, não é para a igreja vai ser arrebatada antes. O evangelho de Mateus foi escrito para judeu. Então você vê que não faz sentido. Vamos falar das 10 virgens, que está em Mateus 25, né? Não, as 10 virgens é só para judeu, porque Mateus 24 é só para judeu. Você começa a perceber que esses argumentos, né, para justificar o porquê Jesus não falou de um arrebatamento em 2 fases, eles são arrebatamentos que eles não se sustentam. Então, olha só, vamos continuar lendo aqui alguns textos só para a gente entender melhor. O 4º motivo do porquê o arrebatamento não está dividido em 2 fases, ele não será secreto. Eu vou destacar o 4º motivo aqui para a gente ler. Paulo, ele ensina que o arrebatamento ele aconteceria depois da ressurreição. Então gravem esses argumentos. Paulo, tá? Eu falei que Jesus, ele ensina que ele vai dar ordem para recolher os eleitos depois da grande tribulação. Paulo, ele diz que o arrebatamento,
ele vai acontecer depois da ressurreição, certo? Muitas pessoas vão dizer, não, mas Tiago, tu tem que entender que a ressurreição ela está dividida em fases, né? Você tem que entender da colheita do povo de Israel, como era a lei da semeadura, como eles colhiam em partes, e aí sim você vai entender que a ressurreição acontece em partes, né? Novamente eu vou dizer para vocês, por falta de textos bíblicos, as pessoas recorrem a lógicas, a conteúdos extra-bíblicos para justificar a falta do que a Bíblia não diz, né? A falta de texto bíblico faz com que as pessoas recorram a argumentos externos à palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, ela mostra isso pra gente, ó. Primeiro, a Bíblia diz assim, ó, que Paulo ensina que o arrebatamento ele será depois da ressurreição. Então, isso está lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 15. A gente já vai ler esse texto. Jesus, olha só, Paulo, né? Olha Jesus. Jesus diz que a ressurreição, ela é no último dia. Percebeu? Paulo disse que o arrebatamento, ele seria depois da ressurreição. Jesus disse que a ressurreição é no último dia, né? Então, Jesus diz que a ressurreição é no último dia. Agora, vamos ver o outro ensino, né? O ensino de João. João diz que a primeira ressurreição, ela acontecerá após a grande tribulação. Percebeu? Nós temos aqui pelo menos 3 pessoas que estão dando testemunhos. Nós temos Paulo, nós temos Jesus e nós temos João no livro do Apocalipse. Todos eles estão mostrando, né? Paulo, ele diz que o arrebatamento é depois da ressurreição. Jesus diz que a ressurreição é no último dia e João vai dizer que a primeira ressurreição é somente após a grande tribulação. Não houve ressurreição antes para o povo de Deus, exceto Cristo, que ele é chamado de a primícia dos que dormem. Só que veja, as pessoas dizem que há várias ressurreições. Não. A palavra de Deus ela vai falar só de 2 momentos. Cristo, a primícia, e nós na sua vinda. Quando que é a sua vinda? No último dia. Entenderam? A ressurreição dos mortos, ela é como se fosse uma colheita? Sim, irmãos. Mas a ordem é aquela que está lá na Bíblia. Ela diz assim, ó, Cristo é a primícia, é o primeiro feixe, né? Quando a Bíblia diz que Cristo é a primícia, é isso aqui, ó. A Bíblia mostra que quando eles comemoravam a festa das primícias, eles pegavam um feixe de trigo, eles levavam até o sacerdote movia na presença de Deus e consagrava aquela primícia a Deus. Por meio daquele feixe que era chamado de as primícias, aquele feixe era consagrado a Deus, ele era santo, toda a plantação que viria depois seria santa. Então, Jesus não está falando de várias plantações, mas ele está falando de uma única plantação, onde um feixe, que era a primícia, era tirado uma vez e depois todo o resto era colhido uma outra vez. Então, quando a gente para analisar o ensino bíblico é esse. Cristo é a primícia e nós na sua vinda. Entenderam? Jesus ressuscitou sendo a primícia dos que dormem e nós na sua vinda. Perceba que Paulo ele não ensina que, olha, Cristo foi o primeiro a ressuscitar, depois, próximo à sua vinda, vai ter várias ressurreições em partes até Jesus voltar de novo. Não. A Bíblia vai mostrar para nós, Cristo é a primícia e depois nós ressuscitaremos na sua vinda. Pronto, é isso que está lá em 1 Coríntios 15. Mas eu vou ler mais alguns textos para vocês, só para vocês entenderem. Quando a gente continua lendo, então você vai começar a perceber algumas coisas. Vamos ler alguns textos aqui. O primeiro texto que eu quero dar destaque é o seguinte. Ele vai dizer o seguinte para nós. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos,
Quando Paulo ele diz assim, ó, e nós os que estivermos vivos, muitas pessoas vão dizer, tá vendo? Paulo acreditava que o arrebatamento era nos seus dias. Não. O que Paulo está fazendo é separar dois grupos, os que já morreram e os que estavam vivos. E ele diz, ele fala dos que estão mortos e ele se inclui no grupo dos vivos porque ele ainda estava vivo. Mas não que ele aguardasse a ressurreição ou o arrebatamento nos seus dias, tá? Então ele está se incluindo, assim como hoje eu falo. Eu também digo, olha, e nós os que ficarmos para o arrebatamento. Não quer dizer que eu vou ficar no arrebatamento para ver vivo até o final. Mas como eu ainda estou entre os vivos, eu me incluo no grupo dos vivos. É isso que Paulo estava fazendo. Quando ele diz, dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos e ficarmos até a vinda do Senhor, essa palavra vinda é parousia, que é uma vinda visível, não tem nada de secreto, certamente não precederemos os que dormem. Olha aqui, ó, os vivos e os mortos, aqueles que já dormiram no Senhor. Pois, dada a ordem, a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus. Muitos vão dizer, olha, a trombeta de Deus, ela não é a última trombeta e ela também não é a sétima trombeta, ela é uma trombeta diferente, né? Eu não sei qual é o argumento para isso. Por quê? Porque será que as 7 trombetas do Apocalipse, elas não são trombetas de Deus? Será que a última trombeta que a gente vai ler daqui a pouco, ela também não é a trombeta de Deus? Né? Será que a última não é a sétima? Né? Então, olha só. O próprio Senhor descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, olha só, depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados. Então, você percebe que a ressurreição ela acontece primeiro, antes do arrebatamento? Eu poderia citar muitas coisas para vocês, mas o texto é claro. Ele diz assim, ó, que primeiro acontece a ressurreição, depois o arrebatamento, tá? Depois o arrebatamento. Então, se você guardar esse princípio, você vai ver como a própria Bíblia ela se explica quando acontecerá o arrebatamento. E você vai perceber, não existe texto dizendo que existe um arrebatamento dividido em 2 fases, ou que existem 2 arrebatamentos, um antes de 7 anos, ou no meio, e outro no final, né? É uma pergunta, será que a Bíblia fala de 2 arrebatamentos? Né? Então, quando a gente olha para os textos, todos os textos estão mostrando para nós. Primeiro, os mortos ressuscitam, depois os vivos serão arrebatados. Agora, preste atenção nesse próximo texto que eu quero ler para vocês também. Esse texto ele se encontra em João, capítulo 6. Agora as palavras do próprio Jesus. Primeiro eram as palavras de Paulo, agora Jesus. Jesus vai dizer, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas eu os ressuscite. Olha só esse detalhe. Eu os ressuscite no último dia. Versículo 40. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não vos atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 54. Todo o que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Você percebeu quantas vezes que Jesus está dizendo que a ressurreição é no último dia? Quando o amigo de Jesus, Lázaro, morre, e Jesus chega ali 4 dias depois, você percebe que Marta olha para Jesus e disse, Jesus, se tu tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. Jesus diz, se creres, verás a glória de Deus. Jesus diz, o teu irmão vai ressuscitar. O ensino que nós acabamos de ler era tão claro no coração da irmã de Lázaro,
que ela diz: sim, Senhor, eu sei que o Senhor vai ressuscitá-lo no último dia, entendeu? E Jesus estava se referindo não ao último dia, mas que ele ia ressuscitar Lázaro naquele momento. Mas o ensino sempre foi que a ressurreição dos mortos aconteceria no último dia. Se ela é no último dia, ela não pode ser 7 anos antes. E também, se ela é no último dia, nós precisamos lembrar que Paulo ensinou que a ressurreição acontece primeiro e depois o arrebatamento. Não existe um arrebatamento secreto 7 anos antes se a ressurreição é no último dia. Nós podemos ler mais textos só para vocês perceberem que esse ensino de Paulo, esse ensino de Jesus, é o mesmo ensino que você vai encontrar lá em Apocalipse, na revelação dada ao apóstolo João. Olha o destaque desse texto que eu quero mostrar para vocês. Quando a gente lê esse texto, ele vai destacar o seguinte: eu vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é diabo, Satanás, e a acorrentou por 1000 anos. Perceba que aqui já está mostrando a virada de chave para o início do milênio. Então ele está dizendo assim, ó, lançou num abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Eu vi tronos e os que se assentaram e aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Esses tronos aparecem lá em Daniel 7, né? Aí ele diz assim, ó, vi as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Lembra de Apocalipse 3:10? Porque guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Isso aqui tá aqui, ó, irmãos, ó. Guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Ele diz, eu te guardarei da hora da tentação. Você vai ver que no tempo da grande tribulação, vai ter muita gente morrendo lá mais próximo ao epicentro de Jerusalém, mas espalhado pelo mundo vai ter muitas pessoas que vão estar sendo guardadas. Essas duas coisas estão acontecendo na grande tribulação. Muitos irão testemunhar em Jerusalém e isso lhe custará a vida, mas muitos vão estar espalhados pelo mundo e Deus vai preservar essas pessoas. Então, o texto diz assim, ó, eles não tinham adorado a besta, nem colocado a sua imagem e não tinham recebido a sua marca, que iria na testa e na mão. Olha o interessante, eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes os santos que participam da primeira ressurreição. Ele diz, porque a segunda morte não tem poder sobre eles. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Você percebeu que João, ele está dizendo que a primeira ressurreição, preste atenção aqui, ó, a primeira ressurreição, ela vai acontecer depois da grande tribulação, aonde também participam aqueles que não adoraram a imagem da besta, aqueles que não adoraram a sua imagem, né? E que também não colocaram a sua marca na testa e na mão. Então, você percebe que as pessoas passaram pela grande tribulação e elas não adoraram. Para alguns, eles foram fiéis e permaneceram preservados por Deus dessa tribulação. Para outros, isso lhe custou a vida, principalmente quem estiver mais próximo de Jerusalém. Mas o texto diz, a primeira ressurreição acontece só depois que surgir a besta, a sua imagem e a marca da besta. Não existe uma primeira ressurreição ou parte da ressurreição acontecendo antes. João chama de a primeira ressurreição depois da grande tribulação. Só que, assim como esse texto, a gente tem muitos textos que eu poderia destacar para vocês.
Porém, eu quero continuar, eu quero ir agora para o quinto argumento. Olha o que diz o quinto argumento aqui, que eu separei para vocês. O quinto argumento que eu quero dar destaque é o seguinte. Paulo, ele diz que o arrebatamento será na última trombeta, tá? Prestem atenção nesse detalhe. Paulo diz que o arrebatamento é na última trombeta, irmãos. Ou seja, o que é a última trombeta? A última trombeta não é também aquilo que é chamada de a sétima trombeta no livro do Apocalipse? Muitas pessoas vão dizer, não, mas Paulo não tinha o Apocalipse, ele não entendia que era a última trombeta do Apocalipse porque ainda não tinha a revelação. Mas aí eu pergunto para vocês, o Espírito que estava sobre Paulo não é o mesmo que estava sobre Jesus? Não é o mesmo que estava sobre João quando ele vai ter a revelação do livro do Apocalipse? Será que o Espírito Santo não sabia que a última trombeta que ele está revelando a Paulo é a última da lista de 7 que estão no livro do Apocalipse? Né? Muitas pessoas vão dizer assim, não, Tiago, mas tu tem que entender que Paulo aqui está entre os coríntios, né? E ali entre Corinto, na Grécia, você tinha Atenas, você tinha os Jogos Olímpicos, e Paulo se referia à trombeta que era tocada nos Jogos Olímpicos, né? Gente, olha o problema que é você tentar trazer coisas extra-bíblicas para dentro da palavra de Deus e esquecer que tudo que está na Bíblia, ela se completa. Tudo que Deus revelou no Apocalipse já está espalhado na lei, nos salmos, nos profetas, tá? Nos evangelhos, nas revelações. Quando Paulo fala da última trombeta, ele não está falando de Jogos Olímpicos. Quando Paulo fala da última trombeta, ele está falando de uma trombeta que era tocada no ano do jubileu. Você tinha ali um ciclo de 50 anos, na verdade era 49, né? 7 anos vezes 7 ciclos, que dava 49 anos. No ano 49, na última festa, na penúltima festa, que era a festa da expiação, era tocada uma trombeta que era passada por toda a terra, porque era proclamado o ano do jubileu. Ela era chamada de a última trombeta, por quê? Ela era a última trombeta de um ciclo de 50 anos. Depois disso, quando essa trombeta era tocada, estava sendo anunciado a expiação, porque era o dia da expiação, mas era também anunciado o ano da restauração, o ano da restituição, o ano da libertação, aonde as terras, elas voltavam para os seus donos, os escravos, eles eram libertos. Então, essa era a última trombeta. Paulo, tu acha que ele tinha na mente trombetas de Jogos Olímpicos? Ou será que Paulo tinha em mente a palavra de Deus e a lei e os profetas, que é o que a gente vê no Velho Testamento? Então você consegue perceber que Paulo aqui ele está dizendo o seguinte, que a igreja seria arrebatada ao som da última trombeta? Então vamos tentar entender aonde que aparece essa última trombeta. Eu vou mostrar para vocês nos discursos de Jesus, no discurso de Paulo, no discurso de João, eu vou mostrar para vocês essa última trombeta. Quando você lê, então 1 Coríntios 15 diz que será na última trombeta. Olha só esse texto. Primeira Coríntios vai dizer assim: eis que eu vos digo um mistério. Gravem essa palavra, um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Essa última trombeta, irmãos, ela está falando justamente da sétima. Muitas pessoas vão dizer, não, a última trombeta, ela não é a sétima. Ou lá em 1 Tessalonicenses 4, a trombeta de Deus não é a sétima. Né? Como se as 7 trombetas tocadas no Apocalipse não fossem de Deus também.
Ele diz: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Percebeu a ordem que Paulo está dando aqui? É a mesma que está lá em 1 Tessalonicenses. Os mortos ressuscitam primeiro e depois nós, os vivos, somos transformados para ser arrebatados e se encontrar com o Senhor nos ares. Só que se a ressurreição é no último dia, o arrebatamento também. Se a última trombeta, irmãos, é na sétima, que é no final de tudo, já pensou, irmãos, que todos os textos estão mostrando que o arrebatamento, a ressurreição dos mortos, a vinda de Jesus é tudo no final da última semana de Daniel? Então eu poderia citar muitos textos para vocês, mas vamos lá, ó. Eu vou citar mais alguns. Vamos para Apocalipse 10. Né? Eu falei para vocês sobre essa palavrinha que aparece aqui em 1 Coríntios 15. Né? Eu digo para vocês um mistério. Vamos olhar onde que aparece esse mistério. Ó. Quando a gente olha para Apocalipse 10, você vai encontrar o seguinte texto. Ó, então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, esse anjo aparece também lá em Daniel 10, né? Olha só, Apocalipse 10, Daniel 10, né? Daniel 10, 11 e 12. E essa visão, ela aparece até um pouquinho mais no capítulo 12. Ele diz assim, ó, então eu vi um anjo que tinha visto em pé no mar e sobre a terra. Ele levantou a mão direita para o céu e ele jurou por aquele que vive para sempre, que criou os céus e a terra e tudo que nele há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo, não haverá mais demora, mas nos dias do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a sua trombeta, vai se cumprir o mistério anunciado por Deus aos seus servos, né? Aos seus servos, os profetas. Você consegue perceber que não existe nada, Deus não fará nada sem antes anunciar aos seus servos, os profetas? Se Deus fosse fazer um arrebatamento secreto, se ele fosse realizar um arrebatamento dividido em duas etapas, em duas fases, será que ele não teria revelado aos seus servos, os profetas? Mas não, o que ele diz aqui em Apocalipse 10? Que nos dias do anjo, que quando ele for tocar a sétima trombeta, o sétimo anjo, cumprir-se-á o mistério. Que mistério é esse? É o mesmo que a gente acabou de ler sobre a última trombeta. Paulo diz, né? Eu vou dizer para vocês um mistério. Que mistério é esse? Né? Os mortos ressuscitam incorruptíveis, os vivos são arrebatados, ao som da última trombeta. Você vê que Paulo fala de um mistério ligado à última trombeta, a ressurreição dos mortos e o arrebatamento. O anjo está anunciando um mistério ao som da sétima trombeta que foi anunciado aos servos, aos profetas. Entendeu? Que mistério é esse? O que acontece na sétima trombeta? Vamos ler a sétima trombeta para vocês entenderem, então. Olha só o que o texto vai dizer para nós. O sétimo anjo, ele tocou a sua trombeta. Então, perceberam? Sétimo anjo tocou a sua trombeta. O que vai acontecer quando o sétimo anjo toca a sua trombeta? Olha o versículo 18. As nações se iraram. Lembra lá de Mateus 24? Imediatamente após a tribulação daqueles dias, as nações se lamentarão porque elas verão Jesus vindo nas nuvens, ao som de trombetas, quando ele dará ordem aos anjos para recolher, para arrebatar os eleitos. Está aqui, ó, na sétima trombeta. As nações se iraram. Chegou a tua ira, né? Chegou a tua ira. Lembra do sexto selo que eu falei que está alinhado com Mateus 24? As nações estão se escondendo nas cavernas e elas estão dizendo, escondei-nos daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Chegou a ira, né? E ele diz assim, ó, no toque da sétima trombeta, chegou o tempo de julgar os mortos e de dar, né, de julgar os mortos e de dar recompensas, de dar galardões aos seus servos, aos profetas, aos santos, né, que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes.
Percebeu que o texto está dizendo que quando toca a sétima trombeta é que chegou o tempo de julgar os mortos para dar galardão, para dar recompensa? Então, muitas pessoas vão dizer assim, não, mas Tiago, você tem que entender que a igreja é arrebatada 7 anos antes e ela vai passar 7 anos no céu, ah, sei lá, comemorando as bodas. 7 anos é a boda. Né? Aí você pergunta, mas aonde que isso está escrito na Bíblia que a igreja vai estar 7 anos no céu comemorando bodas? Não tem texto bíblico. Então as pessoas vão recorrer a assuntos extra-bíblicos fora da Bíblia para justificar o que a Bíblia não fala. Então eles vão dizer, não, mas o casamento judaico era comemorado durante 7 dias. Se eu não me engano, Sansão casou lá e ele festejou durante 7 dias. Então as bodas serão durante 7 dias, né? Mas não, você não vê base bíblica, você não vê ensino bíblico pautado nas escrituras que te deem esse entendimento. Até porque seria estranho, né? Nós dizermos que Deus está comemorando 7 anos no céu, enquanto aqui na terra está tendo perseguição e morte. Né? Aí a gente teria que perguntar, se quem está no céu é a noiva de Cristo, quem está aqui na terra e está aguardando Jesus vir na segunda vinda é o quê? Não é noiva? Quem crer em Cristo durante a grande tribulação não vai ser noiva? Vai ser o quê daí, né? Então a gente começa a ter algumas perguntas. Ou será que Jesus vai ter 2 noivas? Uma que é arrebatada antes e uma que vai ser arrebatada depois? Né? Então a gente começa a perceber que não tem base bíblica para se falar de um arrebatamento secreto. Se você encontrar bases que elas sejam claras, você pode compartilhar comigo, mas o ensino de hoje que eu quero trazer para vocês é justamente para mostrar para vocês que a doutrina, né, a teoria de um arrebatamento secreto, ela é praticamente sempre baseadas em sonhos que houveram no passado, em textos isolados que você tira do seu contexto, e aí você diz, olha, o texto quer dizer isso. Ou seja, você deu a sua interpretação sobre aquele texto e baseou uma doutrina toda em cima de retalhos da Bíblia. Mas quando você soma todos os textos bíblicos, você não vai ver nenhum texto falando com clareza ou falando de forma direta que existe um arrebatamento dividido em 2 fases. Então eu poderia citar muitos textos para vocês. O próprio Mateus, né, aqui eu estou falando de trombetas, né, eu falei da trombeta de Deus que está em Tessalonicenses, da última trombeta que está em Coríntio, falei do mistério anunciado pelo anjo em Apocalipse 10, falei da 7ª trombeta, eu poderia destacar vários textos, até Mateus 24, Jesus disse que depois da tribulação, quando ele vier, as nações verão ele, e no toque de trombetas, olha a trombeta ali, no toque de trombetas, depois da grande tribulação, ele vai dar ordem para recolher os eleitos. Então, você consegue perceber como não existe uma base sólida ou textos claros que falem de uma vinda secreta, de um arrebatamento secreto, dividido em 2 etapas, em 2 fases, 2 arrebatamentos, ou como se Deus tivesse 2 povos, 2 noivas, né? Então, eu separei nessa aula 5 argumentos. Os próximos 5 a gente vai falar na próxima aula. Eu vou dividir em 2 partes para não ficar tão longo. Então, só para você recapitular, eu separei aqui esses 5 argumentos para você meditar. Quais são eles? O primeiro, você vê que não existe passagem bíblica que declare que o arrebatamento será dividido em 2 fases. O segundo, nunca foi ensinado pela igreja primitiva de que eles escapariam da grande tribulação. Nunca. Pelo contrário, a Bíblia está dizendo que a igreja, que é formada pelo seu corpo, tanto por judeus como por gentios, também passarão. No mundo tereis aflições. Terceiro argumento que eu mostrei para vocês é onde Jesus diz que a sua vinda será imediatamente após a tribulação daqueles dias, não antes. As nações, elas verão Jesus vindo sobre as nuvens, não tem nada de secreto, será algo visível. Jesus virá sobre as nuvens, como ele prometeu, e ele vai dar ordem aos seus anjos para arrebatar, para recolher os eleitos ao som de trombeta.
O quarto argumento que eu citei para vocês é Paulo, ele ensina que o arrebatamento acontecerá depois da ressurreição. Só que Jesus diz que a ressurreição é no último dia, não 7 anos antes. E João, no livro do Apocalipse, ele diz que a primeira ressurreição é depois da grande tribulação, porque participam também aqueles que não colocaram a marca da besta, não adoraram a sua imagem e nem adoraram a besta. Então, participam da primeira ressurreição. Se é a primeira, não teve ressurreição antes disso e nem arrebatamento. Então você vê, a ordem é primeiro ressurreição, depois arrebatamento. Se a ressurreição é no último dia, o arrebatamento é no último dia. Se a primeira ressurreição é depois da grande tribulação, o arrebatamento é depois da grande tribulação. E o quinto argumento que eu citei para vocês é sobre o toque de trombeta. Paulo diz que o arrebatamento será na última trombeta, né? Ou seja, quando você olha o mistério que Paulo falou na última trombeta, Apocalipse 10 diz que o mistério anunciado aos servos e profetas aconteceria no toque da sétima trombeta. E na sétima trombeta você vê os mortos ressuscitando para receber galardão, assim como Paulo disse. Né? Paulo disse que ao som da última trombeta, os mortos ressuscitariam e os vivos receberiam um corpo incorruptível, né? e seriam arrebatados para se encontrar com o Senhor nos ares. E esse toque de trombeta você vai encontrar lá em Mateus 24, né? Os escolhidos sendo levados para se encontrar com o Senhor, recolhidos, arrebatados para se encontrar com o Senhor. E você vai encontrar essa última trombeta, essa sétima trombeta, não só em Mateus 24, mas em 1 Tessalonicenses. A voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, os mortos ressuscitam, os vivos são arrebatados. Perceberam que todos os textos se encaixam? Se você gostou desses primeiros 5 argumentos que a gente viu nessa aula, eu quero pedir para você assistir a segunda aula, onde a gente vai falar de mais 5 argumentos, que eles são para lá de fantásticos, aonde você vai ver que não existem motivos para dizer que existe um arrebatamento em 2 fases ou que ele será secreto. Pelo contrário, eu quero mostrar para vocês 10 motivos do porquê o arrebatamento ele não será secreto. Tá bom? Então, se você gostou dessa aula e se ela serviu para edificar a sua vida, eu vou pedir para você, me ajuda a compartilhar essa palavra com mais pessoas, para que mais pessoas sejam despertadas. Por quê, irmãos? Eu vou falar disso melhor na próxima aula. Paulo, ao falar do falar em línguas, né, ele cita uma coisa que estava ligado ao toque de trombetas. Tá? Ao toque de trombetas. E lembrem que tocar trombeta na Bíblia, ela também tem o significado de pregar a palavra, de anunciar. Tá? Então, quando a gente fala de tocar trombetas, está falando de pregar a palavra, de anunciar as coisas de Deus também. E Paulo, ele vai dizer, se eu não me engano, o seguinte, Paulo vai dizer assim, ó, que se quando a gente tocar trombetas, nós dermos um som incerto, um som que não é bem definido, quem vai se preparar para a batalha? Quem se preparará para a guerra? Quando muitas pessoas que às vezes são pregadores sinceros, aprenderam assim, replicaram o ensino e continuam estudando assim, ensinando assim, muitos pregadores sinceros, eles anunciam dizendo que a igreja não passará por tribulação, que o arrebatamento é secreto, que ele é dividido em 2 fases e tudo mais. O pregador pode até ser sincero, eu não estou questionando a sinceridade, porque existem muitos homens de Deus, que são homens de Deus, mas que aprenderam errado e continuam pregando errado. Quando essas pessoas estão pregando, mesmo que errado, eles estão anunciando a vinda de Jesus, porém, dando um toque de trombeta errado para as pessoas. Eles estão pregando, eles estão tocando trombetas, mas com um toque de trombeta errado. E Paulo, ele diz assim, ó, se eu der um som incerto, quem vai se preparar para a guerra? As pessoas me perguntam, qual é o mal do pré-tribulacionismo? Eu vou dizer, o mal do pré-tribulacionismo é o fato de que existem muitas pessoas sinceras, mas mal instruídas, que ainda não entendem com clareza a revelação da palavra de Deus,
E eles causam muito mal porque eles estão tocando trombetas, mas estão dando um som incerto, que faz com que o povo não se prepare para o que está por vir. E aí, o que acontece? Você vai ver lá que se um atalaia não avisasse o povo não se preparasse, se o povo morrer, né, despreparado, esse sangue também recairá sobre o profeta, né, sobre o atalaia, sobre aquele que anuncia, sobre aquele que está tocando trombetas. Então, por isso, eu quero dizer para você o seguinte: quando você falar sobre arrebatamento, primeiro procure se pautar na palavra de Deus, tá? Eu sei que muitas pessoas, por não entender muito o conceito da Bíblia como um todo, vão procurar explicações para justificar a sua crença externamente. Mas eu vou dizer, tudo que você precisa saber sobre a vinda de Jesus já foi profetizado. Lembra que em Apocalipse 10 Deus diz para João: olha, pega o livro da mão do anjo e come esse rolo porque é necessário que você volte a profetizar? Se você olhar, isso já estava lá em Ezequiel. Ezequiel também comeu um rolo que era doce na sua boca, nos seus lábios, amargo no seu ventre. Então você vê que é como se Deus dissesse: tudo já foi profetizado na primeira aliança, mas na nova aliança é necessário que volte a ser profetizado tudo de novo. Entendeu? Então, tudo que João está anunciando, a gente não precisa pegar o Apocalipse e tentar olhar para a história, para jogos, para Olimpíadas, sabe? Eu não estou dizendo que o contexto histórico não é importante. Não, o contexto histórico ele também lança luz sobre muitas coisas. Mas para que olhar para o contexto histórico se você tem a Bíblia? As profecias se completam, elas se explicam. Deus deixou vários links de conexão. Tá bom? Então, se você gostou desses primeiros 5 pontos que eu trouxe para vocês, na nossa próxima aula, no nosso próximo estudo, eu quero apresentar mais 5 motivos do porquê o arrebatamento não será secreto. E com certeza eu vou dizer para vocês, tem muita coisa importante, tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu peço para vocês, não deixe de compartilhar. Manda para o máximo de pessoas, para os grupos que você tiver, tá bom? E vou dizer mais, se você tem sido edificado pelas ministrações que eu tenho compartilhado com você, eu quero dizer para você 2 coisas. Você pode abençoar a minha vida, mas só se o Espírito Santo tocar no seu coração. Hoje eu estou vivendo em tempo integral, eu tenho me dedicado 100% a isso e eu vivo daquilo que os irmãos têm investido e contribuído na minha vida. Talvez você se pergunte, poxa, Thiago, eu quero contribuir, de que forma eu posso fazer? Eu vou dizer para vocês, eu criei alguns mecanismos para você abençoar a minha vida, para que eu tenha condições de trabalhar em tempo integral e abençoar a sua por meio do ensino da palavra. Você pode contribuir por meio de uma oferta, de uma contribuição. Tem aqui embaixo, vai ter um Pix ou vai ter também um grupo de mantenedores. Eu vou dizer para você, se você sentir no coração de ofertar, entra ali no grupo de mantenedores, né, no grupo que a gente tem para quem contribui, para quem oferta, tá bom? Mas também você tem outras 2 formas que você pode escolher. Você pode se tornar membro do canal, você vai estar abençoando a minha vida. Geralmente eu não faço nenhum conteúdo diferenciado para quem é membro, todo mundo vai ter acesso ao mesmo conteúdo. Ou você pode se matricular no nosso curso Escatologia Revelada. Eu vou deixar aqui embaixo também. O curso Escatologia Revelada, para você ter uma ideia, ele não tem coisas diferentes. Você vai ter muitas coisas que você encontra aqui no canal Graça e Conhecimento. Só que lá você vai ter de uma forma mais organizada, tá? Por módulos, você vai ver organizado por módulos todos os assuntos que você precisa saber sobre a vinda de Jesus. Você vai ver ali falando sobre anticristo, sobre marca da besta, sobre Nova Jerusalém, sobre milênio, sobre 144 mil, sobre 2 testemunhas, sobre a última semana de Daniel. Nós vamos estudar mês a mês, vários módulos diferentes. Então, em cada módulo, você vai ter organizado uma linha cronológica com todos os assuntos. Então, é uma forma de você investir na minha vida e também, lógico, investir na sua, tá bom? Mas se você não tiver condições, não tem problema. Tanto no curso, não precisa, porque aqui você vai ter todo o conteúdo que você precisa
conhecer sobre a palavra de Deus, disponível sempre gratuitamente, tá bom? Então, se o Senhor moveu seu coração, você pode me abençoar. E eu te digo, você me abençoa muito quando você curte, quando você compartilha e quando você manda para mais pessoas, tá bom? Um abração e até o próximo vídeo, onde a gente vai falar de mais 5 motivos do porquê não faz sentido você crer num arrebatamento secreto dividido em 2 fases, tá bom? Um abração e até o próximo vídeo.